Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 77 ao 80. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 77. Ventilação. Os soldados da família Noorge chegaram e se juntaram à batalha. Os soldados do grupo Balvan se separaram em duas tropas, uma atacando os Mauls e uma defendendo Fabian e Nil. Lena estava na frente de Trevor enviando balas de água na besta na frente dela. As duas famílias não lutaram uma contra a outra, mas escolheram matar o máximo de animais mágicos que podiam antes que o líder do bando fosse encontrado. Foi momentaneamente inútil começar uma batalha entre si e houve alguma hesitação de ambos os lados em atacar os soldados de outra família. Afinal, as pessoas aqui eram as figuras mais proeminentes na geração mais jovem das famílias. Matar alguns deles poderia levar a futuros atritos entre suas famílias nobres. Portanto, a menos que fosse absolutamente necessário, como no caso do aparecimento do líder das bestas, eles preferem se concentrar em aumentar a contagem de mortes para ter melhores chances de obter as coordenadas da segunda fase do que lutar uns contra os outros. Noah não sabia os detalhes do método para receber as coordenadas, mas o relatório disse que dependia do número de animais mortos, então ele decidiu invadir a área. Eu acredito que eles já sabem que eu tenho muita experiência em batalha, então ir com tudo não deve ser um problema. O importante é manter a si escondida. Ele certamente poderia ter se contido, mas a verdade é que ele não se importava o suficiente para fazê-lo. No último ano e meio, ele teve que suportar as constantes zombarias dos irmãos enquanto lamentava a morte de sua mãe. Tudo o que ele queria fazer era desabafar e essas bestas falsas eram os alvos perfeitos para sua raiva. Noah correu livremente no bando de Mauls que continuavam saindo do chão, seu número já tinha superado os 50 espécimes. No entanto, a maioria deles eram simplesmente bestas de rank 2, com poucos sendo de rank 3. Noah correu de uma besta de rank 3 para outra matando todas as outras bestas mais fracas em sua estrada com um único ataque. Os guardas que protegiam os descendentes olhavam com a boca aberta para o garoto correndo descuidadamente entre os bandos. Cada besta de rank 2 que ele encontrou seria dividida em dois pedaços e quando ele finalmente alcançasse uma de rank 3, ele desencadearia uma torrente de cortes de vento preto até que suas defesas fossem destruídas. Até Fabian e Nil olharam espantados quando Noah matou a besta mágica de rank 3 sem sequer suar. Lena e Trevor estavam definitivamente fazendo sua parte tendo derrubado 6 bestas de rank 3, mas eles estavam trabalhando juntos e tinham o apoio dos outros soldados ao seu redor. Lena deu uma olhada em Noah e teve que admitir que sua experiência de batalha superou a dela. Por que ele parece tão insatisfeito? Noah foi implacável, ele nunca parou por um segundo em sua busca por melhores oponentes. Eu vi um homem lutar contra um dragão. Sobrevivi aos roncos de uma besta de rank 5. Você é muito fraco. Ele estava desabafando toda a sua irritação acumulada para o bando à procura de uma batalha que poderia satisfazê-lo. Tinha que ser dito que sua arte marcial era perfeita para lidar com grandes grupos de inimigos de baixo nível, seus ataques eram rápidos e precisos, e as bestas de rank 3 tinham apenas a força do estágio inicial, então eles não eram uma grande ameaça. Os soldados da família Noorge estavam perdendo a moral. Eles podiam acompanhar a velocidade de matança de Lena e Trevor, mas com a presença de Noah, eles estavam ficando para trás no número de bestas derrotadas. Nesse momento, porém, uma cratera se abriu no terreno e 4 grandes Mauls saíram delas. Sua pele marrom parecia mais brilhante em comparação com os outros e eles eram maiores. O tamanho dos outros Mauls era menor que 1,5 metro, mas a altura dos recém-chegados ultrapassou 2 metros. Todos no campo de batalha entenderam que o líder estava entre as 4 bestas. O grupo Noorge não hesitou e correu em direção a eles, seguido por Lena e Trevor que sinalizaram para os guardas ao seu redor seguirem. Noah também viu as novas bestas, mas ele ainda estava no meio do bando inimigo.
Ele tentou criar um caminho para as bestas mais fortes, mas foi parado por 2 Mauls de rank 3 que bloquearam seu caminho. Não importa o quanto ele tentasse evitá-los ou passar por eles, eles paravam e dificultavam seus movimentos. Enquanto isso, as outras bestas de rank 2 estavam cercando de todos os lados. O estranho é que suas ações pareciam intencionais e visavam impedi-lo de se juntar à luta contra seu líder. Não são apenas criações deste mundo? Como eles poderiam manter seu instinto para proteger seu chefe e até mesmo tentar definir uma formação? Ele desviou os ataques e pensou num plano para escapar do cerco. Os golpes eram mais fortes do que antes, e pela primeira vez, ele ficou desconfiado das bestas de rank 2. O poder deles aumentou? Como isso é possível? Espere e não me diga. Ele desviou novamente e furou 2 Mauls de rank 2 com seus sabres enquanto recuava. Isso é um teste, certo? Então a aparência do líder deve ter desencadeado algo em seus padrões. Deve ser um sinal de que o primeiro estágio atingiu seu clímax, pelo menos para nós. Ele ponderou por um longo tempo ainda imerso no bando de bestas. Um teste deve ter pontos para avaliar seus participantes, então vamos dizer que cada besta morta dá a um grupo alguns pontos, já que é a única variável aqui. Eu não posso alcançar o líder tão cedo de qualquer maneira, então eu deveria me concentrar em lidar com o bando. Talvez possamos obter as coordenadas através da quantidade em vez da qualidade. Havia cerca de 40 Mauls raivosos ao seu redor de ambos os ranks 2 e 3. De qualquer forma, perder a entrada inicial no segundo estágio não me diz respeito. Meu objetivo é encontrar uma maneira de escapar, não lutar por alguma herança aleatória. Lidar com o bando também lhe deu mais chances de esconder a Cia, pois ele tinha certeza de que não precisaria dela se tivesse cuidado. Como ele decidiu em sua mente seu próximo curso de ação, ele não perdeu mais tempo. Ele respirou fundo e cortou com seus sabres a uma velocidade inimaginável. Mais de 20 barras pretas apareceram no ar de sua posição. Capítulo 78. Líder. Os cortes de vento bateram nas bestas ao seu redor. Algumas bestas de rank 2 foram mortas instantaneamente ou fortemente feridas, enquanto as de rank 3 foram empurradas para trás devido ao poder dos golpes. Uma pequena área circular foi esvaziada ao redor de Noah quando ele saltou em direção a uma besta de rank 2, esfaqueando seu sabre em sua cabeça. Vamos ver os limites do estágio líquido. Enquanto isso, na área onde os 4 fortes Mauls apareceram, os soldados de ambas as famílias estavam se enfrentando para deixar a batalha contra os inimigos poderosos para o melhor de seus grupos. 5 pessoas estavam envolvidas numa batalha feroz contra as bestas, com Trevor e Lena da família Balvan e o capitão nomeado e 2 descendentes da família Noorge. Trevor estava balançando sua espada com destreza, desviando todos os ataques que o atingiram enquanto Lena estava tirando balas de água, ferindo a besta em que ela estava focada. Como havia 4 Mauls, os 5 estavam momentaneamente focados em 2 cada. Trevor desviou de outro golpe, mas foi enviado voando de volta pelos espinhos do segundo Maul que eles estavam lutando. Droga! Ele amaldiçoou alto. Jovem senhora, sua força é igual a uma besta mágica de rank 3, receio que se continuarmos sendo passivos perderemos terreno para a família Noorge. Lena recuou com ele e acenou com a cabeça. O maior problema é que todos eles parecem idênticos, então não sabemos quem é o líder. Acho que devemos ficar sérios. Assim que ela disse isso, ela apertou as mãos e depois separou-as enquanto se concentrava. Um chicote de água foi criado entre as mãos dela. A pele de Lena empalideceu um pouco, mas então uma garrafa apareceu na frente dela e ela bebeu diretamente. Ela parou de suar e imediatamente bateu com o chicote. O Maul em que ela se concentrava com seu feitiço anterior ficou surpreendido com a velocidade do chicote e foi golpeado na cabeça sem ter a chance de bloquear o ataque. Trevor não deixou essa chance escapar e enfiou sua espada no terreno. Então, ele segurou fortemente sobre ele enquanto esticava o braço direito em direção ao Maul com os dedos apontados para ele. O vento soprou em volta de seu braço e acumulou nos dedos antes de liberar um ataque perfurante feito de ar comprimido.
A lança de vento atingiu Maul já ferido e atravessou-o, deixando um buraco tão grande quanto 2 punhos em seu corpo. O Maul caiu no chão e virou fumaça, indicando sua morte. Trevor sorriu enquanto se sustentava em sua espada. O ataque de antes havia consumido a maior parte de sua energia mental, mas os efeitos foram incríveis. Uma pena que é preciso tanto para se preparar. Numa batalha com um cultivador é quase impossível usar. Ele analisou o feitiço em sua mente, mas então ele ouviu outro baque. Os 3 da família Noorge tinham derrotado um Maul também. As 2 bestas restantes eram idênticas em todos os aspectos, era impossível entender qual deles era o líder. Só podemos rezar para que nossa sorte seja boa. Lena falou, sentindo as dúvidas na mente de Trevor. Ele acenou com a cabeça em reconhecimento e levantou a espada em direção ao Maul na frente deles. Ele avançou. Agora que os números estavam a seu favor, a batalha se tornou unilateral. Trevor bloqueou cada ataque dos espinhos enquanto Lena balançava seu chicote com alta destreza batendo em seu corpo. A luta continuou por um tempo até que o Maul não conseguiu mais acompanhar e baixou seus braços desprovidos de qualquer força. Trevor esfaqueou sua espada no seu corpo e Lena enrolou seu chicote em sua cabeça enquanto ela puxava com grande força. O Maul morreu no local e virou fumaça enquanto ainda estava de pé. Antes que pudessem aplaudir, porém, a besta remanescente rugiu com vigor, forçando as 5 pessoas a tapar seus ouvidos para resistir à onda de choque. Uma coroa dourada apareceu em sua cabeça e os ferimentos que foram infligidos nela começaram a cicatrizar. Todos os soldados entenderam que o líder havia aparecido. Quando a onda de choque acabou, Trevor e Lena saltaram às pressas em direção à besta, mas eles estavam muito longe dela em comparação com o grupo da família Noorge. Os 3 da família Noorge não desperdiçaram sua vantagem e agrediram o líder com seus ataques mais fortes. 2 grandes bolas de fogo foram disparadas dos 2 descendentes enquanto o capitão nomeado estava com as mãos no chão controlando 4 cobras feitas de terra para restringir a besta. O líder não podia escapar das bolas de fogo, pois seu corpo inferior foi mordido pelas cobras do capitão nomeado. Os feitiços colidiram com seu corpo e uma forte explosão ocorreu. Quando a poeira assentou, o que restou do líder era apenas sua parte inferior do corpo ainda presa pelas cobras de terra. Então, os rastros do corpo se transformaram em fumaça, o que sinalizou que o líder estava morto. Os 3 da família Noorge aplaudiram alto e se voltaram para Lena e Trevor. Os 2 descendentes eram 2 irmãs do elemento fogo e olharam para Lena com um pouco de pena. Desta vez tivemos sorte, seu irmão e primo são simplesmente muito jovens para afetar a luta. No entanto, foi uma boa competição. Eles se curvaram como uma forma de respeito a Lena. Lena suspirou e se inclinou silenciosamente para aceitar sua saudação cortês. Nesse momento, o campo de batalha brilhou e muitas runas brilhantes saíram do terreno. As runas colidiram no ar e liberaram um pó brilhante que entrou nos corpos dos homens e mulheres da área. No entanto, apenas as pessoas da família Balvan passaram por esse processo. As 2 irmãs foram surpreendidas e reclamaram alto. Como isso é possível? Nós matamos o líder. Quantas bestas mais poderiam ter matado para compensar isso? Como se lembrando de algo, eles viraram a cabeça para olhar na direção onde o bando estava. Eles viram um jovem de armadura vermelha suando profusamente e expirando grosseiramente. Não havia bestas ao seu redor e apenas alguns fios de fumaça eram reconhecíveis entre o pó brilhante que o cercava. Capítulo 79. Teste. A mana líquida de Noah em seu Dantin estava abaixo da metade de sua capacidade máxima. Mesmo que a maioria das bestas ao seu redor fossem de rank 2, ele tinha que lutar com força total devido ao cerco. Desde o início da batalha até aquele momento, ele tinha lançado mais de 200 ataques alimentados com mana e ainda assim ele tinha alguma energia sobressalente. Seu corpo estava se recuperando em alta velocidade e sua condição estava se estabilizando enquanto o pó entrava no seu corpo. Meu limite agora é de cerca de 350 ataques de energia total e eu também tenho mais de 100 ataques mais fracos devido à mana gasosa no meu corpo. Bom, muito bom.
Ele poderia ter gastado menos mana líquida se ele usasse a CIA, mas ele estava decidido a escondê-la. Quanto maior a densidade da mana, mais fortes serão meus ataques, mas eles também consumirão mais dele. No entanto, são apenas bestas. Contra outro cultivador, minha única vantagem real é a CIA, já que é um feitiço útil em qualquer situação. Ele estava no estágio líquido, assim como muitos outros. Ele tinha uma arte marcial de rank 3 e um corpo de rank 3, assim como muitos outros. Sua experiência de batalha era algo notável, assim como sua mente forte, mas a experiência podia ser adquirida facilmente e a mente forte era inútil sem feitiços. Preciso de habilidades específicas para minha aptidão e talentos e não qualquer coisa que seja simplesmente um rank maior que outro. Por exemplo, Lena tinha bala de água, que era um feitiço versátil com um baixo custo de mana adicionado ao seu chicote de água que emparelhava perfeitamente sua destreza com essa arma. Sua fundação era estável e ela poderia até ter alguns outros feitiços que Noah não tinha conhecimento. Claro, esse conhecimento veio de seus dias passados como um boneco de treinamento. Durante a batalha anterior ele estava muito focado no bando de bestas e não viu a luta contra os 4 Mauls de rank 3. Eu acho que se eu tivesse uma besta do tipo escuridão como um companheiro de sangue as coisas seriam diferentes. Ele sabia que o feitiço era muito poderoso, mas ainda não tinha atingido seu verdadeiro potencial. Droga, tudo sempre aponta para a academia. A luz desapareceu e o pó foi completamente absorvido pelo grupo Balvan. Noah sentiu uma série de novas informações em sua mente que descreveram uma rota precisa em direção a um certo ponto no pasto. Ele olhou para os outros no seu grupo e de seus sussurros e gestos ele entendeu que eles também tinham recebido o mesmo tipo de conhecimento. Até mesmo transmitir informações diretamente na mente de alguém é possível. Por que eu me incomodo ainda em ficar surpreendido? Ele balançou a cabeça enquanto se sentava no chão para meditar, se recuperando da batalha. Trevor concordou com o seu comportamento e gesticulou para todos fazerem o mesmo. Como o capitão nomeado, não conseguir a entrada para a segunda fase contra a família Noorge teria tido um impacto negativo na sua posição, então ele começou a ver Noah sob uma luz diferente. Ele e Lena tinham feito suas partes mesmo indo contra a família Noorge, mas ainda era Noah que inclinou a balança da batalha. Lena olhou para ele por um tempo enquanto ela se sentava e tirava alguns remédios de seu anel espacial. Havia alguma cautela em seus olhos e ela decidiu em sua mente pedir conselhos aos seus pais sobre como lidar com a situação quando ela voltar para a mansão. Afinal, ela já tinha certeza de que Noah odiava, mas só agora ela percebeu que ele poderia realmente se tornar alguém importante na família. O grupo da família Noorge olhou abatido para os soldados descansando e decidiu retomar sua marcha num ritmo lento em busca de outro bando de bestas. Lena foi a primeira a se recuperar graças a todas as poções que a família lhe deu e foi verificar a condição dos outros guardas. Além de alguns feridos, todos ainda podiam lutar com força total. Fabian e Neil não fizeram quase nada durante a batalha. Ambos tinham um corpo de rank 2 e desde que quase todo o bando de bestas foi cuidado por Noah eles mal tinham feito qualquer esforço. Depois de meio dia de descanso, Trevor se levantou e ordenou que todos se movessem. Noah preguiçosamente se levantou, seu Dantian tinha reabastecido por um quarto de sua capacidade total, então ele estava mais do que pronto para marchar. Não havia necessidade de direções ou gestos, pois todos sabiam a rota que eles tinham que seguir. Horas se passaram e tudo que eles podiam ver era a planície verde sem fim que os fazia sentir como se não tivessem se movido. Tinha que passar mais meio-dia antes de chegarem ao local do segundo teste. Ainda estavam no pasto, mas quando olharam para o chão ao redor da entrada, ele se iluminou e ficou laranja. Trevor olhou para o chão por um tempo antes de olhar para os soldados atrás dele e falar: "Aqui é a entrada para a segunda etapa, vamos todos entrar ao mesmo tempo. Lembre-se que este teste não tem um padrão fixo, então você tem que estar preparado para qualquer coisa. Traga honra para a família Balvan. Para a família Balvan. Para a família Balvan. Para a família Balvan." Os soldados brandaram o grito de guerra de Trevor e posicionaram-se ao redor do perímetro da área à entrada.
Trevor tinha os descendentes ao seu lado enquanto Noah estava na posição oposta. Ele levantou a mão para fazer todos se concentrarem e então ele baixou-a com um gesto rápido. Os soldados saltaram, enquanto Trevor se certificou de que todos entrassem. Noah não teve escolha a não ser entrar porque o olhar de Lena estava fixo nele. Ele sentiu novamente a pressão do teletransporte e quando ele abriu os olhos ele se viu sozinho numa área escura e espaçosa. Depois de alguns segundos, uma voz masculina metálica soou no lugar. Herança terrestre segunda etapa, teste de proezas de batalha solo. Capítulo 80. Ondas intermináveis. Batalha solo. Noah inspecionou cuidadosamente seu entorno com sua energia mental. Toda vez que batia nas paredes da sala, sua percepção tremia, perturbada pela mana de que eram feitas. Ele parecia estar em algum tipo de área subterrânea fechada de 50 metros quadrados de tamanho e ele não sentia nenhuma forma de vida ao seu redor. Parece que estou realmente sozinho aqui. Ele friamente observou que na frente dele algumas runas começaram a brilhar e se levantar. Um Maul raivoso de rank 2 apareceu entre o halo de luz e a voz metálica soou novamente. Se você quiser desistir, por favor, quebre a runa que se formou no seu mar de consciência. Os olhos de Noah se arregalaram e ele apressadamente verificou sua esfera mental. O Noah de dentro da esfera mental abriu os olhos e ficou surpreso ao encontrar uma runa laranja entre as mãos. Noah voltou à realidade e não pôde deixar de sentir alguma reverência ao cultivador que criou a dimensão separada. Este mundo pode interferir diretamente com o interior da minha esfera mental. Isso é incrível. A besta parou como se esperasse que Noah fizesse o primeiro movimento. Este terreno de herança foi feito para cultivadores com menos de 20 anos, de modo que esta etapa deve ser calibrada numa dificuldade razoável. Eu poderia realmente obter algo valioso daqui. Seu raciocínio não teve falhas, então Noah decidiu fazer uma tentativa séria de obter uma boa recompensa. Seus olhos se concentraram quando ele tirou sua armadura superior e colocou no anel espacial. Então ele colocou o anel no dedo e deu um passo na direção da besta. Seus sabres estavam desembainhados desde que ele entrou na segunda etapa. Um Maul de rank 2 atacou assim que ele se moveu, mas foi imediatamente morto por um ataque casual de Noah. A besta se transformou em fumaça que se acumulou de volta onde as runas estavam e 2 Mauls de rank 2 saíram da luz. Oh, então é assim que vai funcionar. Bem, eu sempre quis saber o meu verdadeiro limite também. Um leve sorriso apareceu no seu rosto enquanto corria em direção às 2 bestas matando-as num instante. O mesmo processo se repetiu e 4 Mauls apareceram. Noah os atacou sem hesitar. O tempo passou e o número de bestas aparecendo juntas continuou aumentando. Noah tinha acabado de matar o último espécime da última onda de inimigos. 40 desta vez. Eu me pergunto quantos haverá agora. Ele não usou a mana líquida no seu Dantian e estava apenas contando com seu corpo para lutar. Já que ele se recuperava enquanto lutava, fazer isso foi o melhor método para se manter na forma máxima. Depois que os 40 fios de fumaça voltaram para a luz, as runas brilharam com mais intensidade como se estivesse se carregando. Então, um Maul de rank 3 saiu e ficou parado olhando para Noah. Então é hora do avanço de rank, felizmente eu estou sozinho agora. Ele atacou a besta e apontou seus sabres para dar um golpe. O Maul se preparou para bloquear a lâmina levantando suas presas, mas foi recebida pelos dentes negros de uma cabeça réptil. Suas patas estavam trancadas na boca da cobra, então ele não tinha como se proteger do ataque de Noah no seu ponto cego. Sua cabeça foi cortada e se transformou em fumaça. Uma besta de rank 3 foi morta com apenas 2 ataques. É muito mais fácil quando eu uso a CIA. Feitiços mágicos são incríveis. A fumaça voltou para a auréola e 2 Mauls raivosos de rank 3 apareceram. O verdadeiro desafio começa agora. Cerca de 1 hora depois, ainda na área da segunda etapa. Noah estava cercado por 6 Mauls raivosos de rank 3 com sua força no nível médio do rank.
Ele tinha começado a usar sua mana líquida há muito tempo e ele balançou seus sabres loucamente em todas as direções. A Si apareceria aleatoriamente toda vez que ele precisava bloquear um ataque ou entregar uma mordida sorrateira a uma besta. As feridas continuaram se acumulando nos 6 mols e seus ferimentos começaram a diminuir. Em algum momento, um deles apareceu no ponto cego de Noah e estava prestes a levantar suas pressas para atacar, mas logo foi envolto pela boca de Assia. Noah se virou e apressadamente perfurou sua cabeça, seu corpo se transformou em fumaça. Agora que um deles foi morto, a luta se tornou mais fácil. Noah levou mais 25 minutos para derrotar as bestas e quando a luta acabou, ele se sentou no chão para meditar. Ele descobriu que o teste lhe dava pausa de 10 minutos após cada batalha. Inicialmente, ele não precisava descansar, mas à medida que o número de mols de rank 3 aumentava, ele se viu esgotando cada vez mais rápido sua mana. As novas bestas seriam criadas imediatamente, mas ficariam paradas até os 10 minutos se passarem. Noah nem olhou para seus oponentes e ele abriu os olhos apenas quando um ataque veio até ele. Fazer isso permitiu que maximizasse o tempo gasto se recuperando. 10 minutos se passaram e Noah sentiu uma ameaça na frente dele. De repente, ele abriu os olhos e se esquivou do ataque. Pico do rank 3. Havia apenas um inimigo na frente dele, mas estava no pico do rank. A dificuldade aumentou novamente em um nível. Contra um único inimigo, ele realmente achou fácil já que ele poderia explorar a vantagem numérica dada por seu companheiro de sangue. A batalha foi feroz. Noah já tinha lutado contra bestas mágicas em sua mesma categoria 2 vezes, mas ele foi ferido em ambas as vezes. No entanto, ele agora tinha um corpo de rank 3 e assim estava lá. Pouco a pouco, o Mol no pico do rank 3 perdeu terreno enquanto estava sendo atacado em 2 lados. Então, Noah forçou a bloquear um poderoso golpe frontal e Assia mordeu um grande pedaço de suas costas indefesas. A besta virou fumaça e Noah se sentou para meditar. Quando ele reabriu os olhos, 2 mols de rank 3 no pico estavam atacando. Fim do capítulo 80. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.